No mundo de tantas incertezas, de tantas fake news, de tantas mentiras, como orar pedindo um discernimento espiritual para saber a vontade de Deus? Deus ele quer que você ore, que quer que busque a vontade dele para que você entenda qual é o princípio, qual é a guia, qual é o caminho que ele quer que você trilhe nessa terra de tantas incertezas e mentiras e fake news. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve fazer isso. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, se inscrevesse no canal e curtisse para que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus é bem claro. Como você deve discernir a vontade de Deus? A vontade de Deus está disponível a todas as pessoas. Ela é espiritual e é a capacidade dada por Deus para reconhecer o que é verdadeiro, do que é um engano, do que vem do Espírito Santo e o que vem da carne. A palavra chega a dizer em Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz assim, que aqueles que são maduros, que têm os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal, na verdade são aquelas pessoas que Deus chamou. Você tem a mente de Cristo? Você tem um discernimento espiritual para saber o que é certo do errado. O Senhor já colocou isso em seu coração. Quando Salomão ele esteve nessa terra, ele pedia sabedoria para Deus. Uma das coisas que nós temos que pedir para o Senhor nessa terra de incertezas é: Senhor, me dê sabedoria. Ele tinha assumido o reinado no lugar de seu pai Davi, ele tinha que tomar decisões importantes, ele se sentia incapaz. E Deus aparece para Salomão e fala: pede-me o que você quiser. Ele poderia ter pedido riquezas, fortuna, morte dos seus inimigos, muitos anos de vida, mas ele falou: Senhor, eu só quero uma coisa, eu quero sabedoria para poder guiar o seu povo. Ou seja, ele estava falando para Deus: Deus, a coisa mais importante nessa terra é eu ter discernimento espiritual. Eu quero sabedoria para que eu possa entrar, sair, para que eu possa julgar as suas causas de uma forma verdadeira, que eu não venha a ser injusto. Eu quero sabedoria para poder guiar o seu povo. Ou seja, a base da oração por discernimento espiritual está em Tiago, capítulo 1, versículo 5, quando diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que todos dá liberalmente, e não lança isso em rosto, e ser-lhe-á dada. Se você pedir com fé a sabedoria, o Senhor vai te dar. Então aqui está algumas dicas de como você deve fazer isso para orar pedindo discernimento espiritual. Primeiro, leia a palavra. Por quê? Porque a palavra é a regra, é onde nós nos baseamos, é aquela que nos guia, é a lâmpada para os nossos pés. Segundo, desenvolva uma intimidade com o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13, a palavra fala assim: e ele que nos guia em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo, quando o Pai enviou, é Ele que nos guia a toda a verdade. Ele tem escutado do coração de Deus e tem transmitido ao seu povo. Então busque esse relacionamento com o Espírito Santo. Quando Paulo esteve nessa terra, muitas vezes ele ia para as províncias das Frígia, da Galácia, e ele tentava pregar o Evangelho na Ásia, na cidade ali de Éfeso, naquela região. Mas a palavra fala assim: o Espírito Santo disse não. Aí ele desceu então e ele foi para um lugar chamado Mísia, e ele tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo falou para ele novamente: não é o momento. Ou seja, discernimento espiritual. Aí ele vai para Troade, de Troade ele atravessa para a Macedônia e ele vai pregar o Evangelho lá em Filipos. E lá em Filipos Deus faz uma grande revolução na Macedônia, porque ele estava sensível à voz do Espírito Santo. Terceiro, esteja em comunhão com os irmãos que são maduros na fé, pessoas cheias de sabedoria que podem te aconselhar o que você deve fazer para descobrir a vontade de Deus. Às vezes você não está enxergando, mas se essa pessoa está com você com sabedoria dada por Deus, ela vai te direcionar. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração toda especial por esse meu irmão, essa minha irmã, que muitas vezes está pedindo um discernimento espiritual, não sabe, Senhor, o caminho que ela deve trilhar, qual é a decisão que ela deve tomar, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, é aquele que nos guia a toda a verdade.
A tua palavra, Senhor, ela é fiel, verdadeiro, digna de aceitação. Ela, na verdade, é a nossa bússola, é aquela que nos guia, é a nossa medida, é o nosso padrão. Eu quero te pedir que haja sensibilidade espiritual em nosso espírito, para quando o Espírito Santo falar com o nosso espírito, possamos entender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero te pedir essa decisão que esse meu irmão, essa minha irmã que está tentando tomar neste momento, coloque paz em seu espírito se é da tua vontade e revele para essa pessoa qual é a tua vontade, porque é o que nós queremos entender. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.